A posição única do dólar até aqui como moeda de reserva global estaria, depende de qual comentarista que vocês leem, mas há uma grande quantidade deles afirmando que essa posição estaria em xeque. A tensão comercial entre Estados Unidos e a China e a atratividade em queda de títulos da dívida americana faz com que se fale nas raízes de uma crise gestada por Donald Trump. Confira. A semana começou com o valor do dólar em queda no mercado internacional, inclusive diante do real. Um índice que compara o dólar a outras 6 moedas mostra uma depreciação de cerca de 7% só nos últimos 6 meses. Nesta semana, o valor se aproximou do patamar mais baixo dos últimos 3 anos, que foi atingido quando Donald Trump anunciou tarifas contra os principais parceiros comerciais da Casa Branca. A depreciação ocorre no momento em que os Estados Unidos estão sendo obrigados a pagar um prêmio cada vez mais alto para emitir títulos de longo prazo da dívida. Parte do problema está no déficit crescente da União, que deve piorar caso o Senado aprove a peça orçamentária enviada por Donald Trump. O projeto amplia as isenções tributárias, promove uma escalada nos gastos militares e ainda prevê que o governo americano possa escalar a taxação de ativos de empresas que foram alvo de tarifas comerciais. A minuta permite que o imposto de renda dessas companhias chegue a até 20%. Também contribuiu para a depreciação da moeda americana a volta das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Nesta segunda-feira, o Ministério do Comércio chinês afirmou que a Casa Branca está criando fricções unilaterais e negou que tenha quebrado os termos do acordo que suspendeu a escalada tarifária entre os dois países. O comunicado é uma resposta à acusação feita na última sexta-feira por Trump, dizendo que a China violou totalmente o acordo. No mesmo dia, o republicano anunciou que vai dobrar as tarifas de importação sobre aço e alumínio para 50%. A decisão fez com que o preço da commodity saltasse nessa segunda-feira. A Casa Branca afirmou, entretanto, que Trump e o líder chinês Xi Jinping devem se falar em breve para resolver a questão. Desde o início de maio, com o anúncio da trégua tarifária entre os dois países, não houve qualquer avanço na negociação para diminuir o déficit na balança comercial americana, a principal queixa de Trump. Kelly, começando por você aí em Washington, enquanto nosso colega, o Salvador, lia a reportagem, nós ilustrávamos ela com uma nota de um dólar, onde ficou famoso desde os anos 50, aquela frase, "In God we trust", que era mais ou menos sinônimo, né? No dólar we trust. A gente ainda confia no dólar? Olha, espero que sim, mas a gente está sob bastante pressão agora, William. Realmente, estamos chegando a um momento muito difícil. Eu diria que tem realmente 2 motivos. Primeiro, como vocês falaram, tem a guerra comercial, todas as tarifas e realmente os problemas que isso está levando para a nossa economia. E segundo, os gastos que estão dentro do orçamento, que está andando para frente agora no nosso Congresso, que realmente mostra que realmente não tem limite ao nível de gasto que a administração está assim pronta para aceitar, está assim realmente botando até mais pressão numa economia que já está enfraquecida. Alberto Pfeiffer, você confia no dólar? A questão é qual é a opção ao dólar, né? O dólar hoje é uma moeda que se enfraquece em função do acúmulo de disputas comerciais que trazem incerteza e instabilidade, do endividamento americano em função do gasto público crescente, agravado num regime populista por uma falta de coerência orçamentária. Então, a tendência é uma desvalorização do dólar, é o que está acontecendo. Agora, a confiança no dólar, ela se depreciará ou se degradará a partir do momento que outras alternativas mais confiáveis se imponham. Essa é a questão. Ainda não apareceu nada tão confiável quanto o dólar, apesar da desconfiança que o dólar hoje gera. Lourival, isso que a gente está conversando até aqui parece confirmar o clássico do clássico do clássico de todas as análises que se referem
a força de uma moeda. Elas expressam não só a pujança de uma economia, a força que uma economia tem, mas expressam também a força das instituições e a força da confiabilidade dessas instituições do país que emite essa moeda. É essa a questão? Exato, é isso mesmo. Quer dizer, é isso que os Estados Unidos estão, essa percepção que está diminuindo, né, em relação aos Estados Unidos, com um presidente que, primeiro, lá atrás, não queria deixar o cargo depois de ter sido derrotado nas eleições, né? E depois que foi réu em vários processos e andou indultando pessoas condenadas, promete indultar outras dessas pessoas e que agora também já, no caso de alguns casos de imigrantes, ele claramente não obedeceu, né, decisões da justiça. Ele está demitiu os inspetores gerais que eram encarregados de fiscalizar casos de corrupção no governo federal. E isso combinado com a questão das tarifas, né, e uma série de outras medidas econômicas que balançaram realmente a confiança no dólar. E já se discutem as alternativas, como o franco suíço, por exemplo, né? A Suíça é um país que exporta alto valor agregado, né? Produz, comercializa, melhor dizendo, a maior parte do ouro do mundo, porque as grandes exploradoras de ouro do mundo são suíças, então ele acaba sendo comercializado lá, além de muitos produtos de alto valor agregado. O próprio euro está sendo visto como uma moeda que pode ser uma alternativa. É claro que esse é um processo gradual, né? Se o Trump continuar nessa toada, com essa estratégia por bastante tempo, por anos, com certeza, acho que o dólar vai perder o seu papel. Kelly, nós olhamos para o dólar até aqui na nossa conversa sob a perspectiva do funcionamento das instituições americanas e de aspectos geopolíticos do que Trump vem fazendo. Eu queria agora olhar especificamente em relação à política comercial, tarifária. Você é especialista nisso. Você consegue até aqui identificar um padrão, além daquele que todos nós percebemos, da imprevisibilidade, da incerteza, do zigue-zague? Ou há algum padrão que você consiga identificar no que o Trump faz? Até agora, William, eu acho que a estratégia de Trump é o zigue-zague, né? É o jeito que ele acha que ele pode alcançar as metas dele. Mas eu acho que a realidade econômica é outra. Eu acho que as companhias estão sofrendo bastante com essas tarifas. O impacto está apenas começando a ser sentido aqui nos Estados Unidos e pensando nos limites ao poder do Trump. Eu acho que a divisão de poderes, geralmente você pensaria que o Congresso seria uma, mas até agora não está. Mas as cortes estão. A semana passada a gente viu que essa Corte Internacional de Comércio Internacional aqui dos Estados Unidos, baseada em Nova York, botou limites nessas tarifas emergenciais, entre aspas, que estão sendo aplicados pela administração Trump, que impacta China, sobretudo, mas também todos os países no mundo, assim, daquele Liberation Day, aquelas tarifas, e está mostrando que vai ter limites à duração, possivelmente, a essa estratégia que Trump está tentando de avançar. E eu acho que isso até tem alguma coisa que ver com a reação que a China tinha hoje, né, com respeito à nossa política e os comentários do Trump da sexta-feira passada, porque eles estão vendo também que a gente poderia, dentro do nosso sistema judiciário, ter alguns limites à estratégia de Trump. O que ele está nos dizendo, no fundo, ela está chamando a atenção para o seguinte: mesmo que a gente consiga identificar como padrão de comportamento a imprevisibilidade, e o Congresso não esteja atuando como se poderia em outros tempos imaginar que atuasse, Alberto, instituições da justiça estão colocando obstáculos significativos no caminho dele. Conseguem pará-lo? Conseguem atrasá-lo, conseguem retê-lo, conseguem aumentar o custo das medidas que ele quer impingir.
Então, vamos dizer, há uma extensão no trâmite dessas medidas, o que dá tempo para uma revisão, não só o tempo do judiciário, o tempo da sociedade em geral e principalmente o tempo do setor privado, que no fim do dia é o grande afetado, aliás, é o afetado principal por essa enorme volatilidade da política comercial, ou da não política comercial, né, das tarifas. Estamos falando de barreiras tarifárias, enquanto o governo Trump acusa a China de lidar muito com barreiras não tarifárias. Mas, enfim, o fato é que esse conjunto de ir e vir afeta a decisão das empresas, mas, no fim do dia, uma boa parte dos assessores econômicos de Trump quer a depreciação do dólar. Entende que o dólar está muito valorizado, então uma depreciação do dólar ajuda a competitividade. Mas aí pelas razões equivocadas. Claro, totalmente equivocadas. Razões que, no fim do dia, afetam a economia americana. Então, é um curto-prazismo, vamos dizer assim, que é a marca da política econômica de Trump, quase que inconsequente. O dia seguinte não importa, importa o resultado imediato de alguma medida que tenha algum efeito de manchete, enfim, de aumentar a popularidade do presidente. Lorival, como é que você está lendo ou combinando na sua leitura alguns sinais que a gente tem visto nos últimos dias? E eu vou tentar trazê-los aqui de forma muito resumida. Nós vimos, por exemplo, o chefe da defesa americana, do Pentágono, dizer que é iminente a possibilidade de um enfrentamento por conta de Taiwan. Ao mesmo tempo, a gente vê vários assessores da confiança do Trump falando da desacoplagem das duas economias. Não é simplesmente uma guerra comercial, é muito mais do que isso. É quebrar cadeias que foram construídas durante 20, 30 anos, mais ou menos. Esses sinais se avolumam ou estamos criando algo que, na verdade, não está aí? Foi um pouco surpreendente essa declaração do Pete Hegseth, porque vai na contramão do que o governo americano e o Donald Trump vem sinalizando, né, desde o início desse governo. Você viu que a China fez várias operações navais e aéreas ali em todo aquele perímetro ali, que vai desde o Estreito de Taiwan até a região que separa a Austrália da Nova Zelândia, sem nenhuma reação do Pentágono, do Conselho de Segurança, da Casa Branca, quando isso era padrão, né? Sempre que havia uma navegação agressiva ou um sobrevoo agressivo, os Estados Unidos reagiam. O Trump pareceu ter adotado de novo aquela ambivalência estratégica com relação a como os Estados Unidos reagiriam no caso de anexação ou de cerco a Taiwan, que o Biden rompeu, né? O Biden 4 vezes em entrevistas disse que os Estados Unidos reagiriam. Não sei até que ponto o Pete Hegseth estava só tentando ali fazer um movimento mais dissuasório e tal, mas eu não vejo o Trump se engajando dessa forma. Agora, o que o Trump adotou foi restringir ainda mais o acesso da China aos chips sofisticados, aqueles chips que desenham, as máquinas que, por sua vez, fabricam os chips mais sofisticados, quando antes o Trump criticava o CHIPS Act do Biden de 22, né? Dizia que substituiria por tarifas, né? E, aparentemente, com a viagem dele para a Arábia Saudita, em que ele prometeu a NVIDIA venderia bilhões em chips para a Arábia Saudita, houve uma reação do establishment de defesa, porque a Arábia Saudita compra armas da China, né? E, então, aparentemente, ele se educou em relação a essa questão e fez esse movimento, e a China reagiu, interrompendo a exportação dos minerais raros, né? Então, há uma questão aí que mistura um pouco geopolítica com comércio. O Trump parece um pouco mais inclinado a fazer um pivô um pouco mais na questão estratégica do que simplesmente olhar só para a balança comercial. Esse é um ponto importante, Kelly. Queria ouvir a sua avaliação. Nós temos na relação comercial Estados Unidos e China um campo delimitado, com, digamos, ocorrências delimitadas, ou seria fútil, seria inútil, seria ingênuo olhar para esse campo apenas, sem levar em consideração esses aspectos geopolíticos mais abrangentes?
Eu acho que tem que realmente prestar atenção a tudo, né? Do militar, da defesa, geopolítico e econômico. O que me preocupa, falando da área que eu conheço, que é o econômico e do comércio internacional, e falando com assim, colegas que trabalham muito com a China, é que China não vai querer engajar com os Estados Unidos, não vai querer negociar de verdade, sem ver que a administração Trump tem metas concretas, claras e um processo definido, produtivo para chegar a essas metas. E o mundo no qual a gente está vivendo hoje em Washington não é este mundo. Não é um mundo de metas concretas e transparentes, com processos transparentes e objetivos. Então, como a gente chega lá é o que me preocupa, porque a gente tem que achar algum jeito de tentar de resolver estes desafios econômicos, porque nossas economias até tem muito interdependência, né? E isso não vai mudar de um dia para o outro, e as companhias estão sofrendo, inclusive no setor de manufaturas, que é o setor, eu diria, economicamente, ou desculpa, politicamente mais importante para Trump que qualquer outro, porque ele está apostando neles. Então, o caminho vai ser bem difícil.